Sona, quando quiseres, faz-me aí um pedido. Já estás no Olá, Insta? Joana! Bem-vinda, querida! Olá, Lídia! Olá, Ana Semedo! Bem-vindas! Olá, Sónia! Bem-vinda, querida! Só pôr aqui enquanto tu entras, Sona. Aqui está, temos aqui a nossa Enviar-te. Sona. Vamos convidar. Já te enviei o Estás? Olá! Bem-vindas! então. É virar. Ora, cá temos a Sona. Deixa-me só tirar aqui. Já está. Com muita animação à tua volta. Eu acho que o tema é interessante, Sona. O tema é poderoso, o tema é poderoso. O que é que vocês acham do tema? Partilhem aqui connosco. Também acho que sim, bora lá nisso. Bora lá, vamos todos fazer juntos para ser aqui um trabalho de equipa Uhum. entre todos. Olha, elogiei-te em off e vou fazer em público. O teu colar está um mimo. Obrigada, querida. Espera aí que não se vê ainda muito bem o meu colar, Mostra lá esse mas colar. agora já se Podes vê. mudar de cenário. Oh, não, ninguém tira de cenário. Sona Fati, a poderosa, sem dúvida nenhuma. Olá, Rui, bem-vindos. Adoro a Semedo. Semedo, do meu colar ou ali da vestimenta da Sona Fati? Das duas, não é? Muito bom. Temos aqui um tema muito interessante e com muito para dizer, não é, Sona? Com bastante para dizer, sim, muito conhecimento para passar, Uhum, muita partilha para fazer convosco. E, uhum, portanto, apareçam, partilhem com os vossos amigos também para aparecerem. Coloquem os exatamente, likes nos corações, que é para nos dar aqui empower. exatamente. E temos muita coisa boa para partilhar convosco hoje. Bora lá nisso. Para nos continuarmos a sentir aqui motivadas, está bem? Exatamente. Há aí um aviãozinho, se acharem que este tema também pode ajudar alguém, partilhem, partilhem, está bem? Então, Sona, vamos começar? Vamos a isso, Ai, Andréia. tantos corações, tão bom! Olá, Virgínia, bem-vinda, querida! Olá, viva. Vamos dar, Olá, Ana! vamos dar Desculpa, dois querida, fala. minutos para chegar. Desculpa. Vamos dar É? 2 minutos para chegarem mais pessoas, sim. Muito bem, vamos lá. Enquanto estamos a isso, eu vou ajustar a minha luz, porque eu estou a ver aqui a minha câmara muito escura. Está bem? 2 minutos, Está enquanto bem, está chegam bem. mais pessoas, estou aqui na zona. Tranquilo. Está Olá, bem? André, bem-vindo, querido. Epá, tantos beijinhos hoje. A Tcharam! nossa, a nossa Sona está. Ora, já temos a Sona de volta. Estamos aqui. Muito bem, vão dando os corações. Olá, Sandra, viva! A Sandra Bem-vinda, Alves é Sandra. uma senhora de mão cheia, André. Ela faz comida, uns petiscos maravilhosos. Temos que falar também com a Sandra. Olha, fantástico. Eu adoro comer. Eu não vou Eu comentar. adoro. Eu não comento, eu É não melhor, não é? comento. Eu digo Então só que vá, minha adoro gente. comer. Corações, isso mesmo. Queremos muitos Então, corações, porque é um tema que sai dos nossos corações e do nosso conhecimento para vocês. Doamos aqui o nosso tempo e o nosso know-how para partilhar convosco neste momento de tanta incerteza, mas que a vida não pode parar e temos que continuar a caminhada. Bora lá nisso, gente. bora André, então lá. acho que devemos começar, porque o Instagram é só 1 hora, vamos aproveitar o tempo. Vamos sim. Vamos, Então, bora Sona. lá. Olá, viva a todos, sejam muito bem-vindos à primeira live de duas mulheres fantásticas. Andreia Braga é Adoro. coach, meu nome é Sona Fati, sou consultora de imagem.
ninguém melhor do que a si próprio para se apresentar, por isso vou dar a palavra à Andreia para falar quem ela é e o que é que faz, e depois eu direi quem sou e o que é que eu faço. Sejam todos muito bem-vindos, convidem amigos, avisem amigos, dê-nos muitos corações, porque o tema é muito amoroso e bastante pertinente. Muito mesmo. Então, eu sou a Andreia Braga, para quem não me conhece, e como a Sónia disse, eu sou coach, trabalho e sou especializada em programação neurolinguística e também vou falar, apesar de alguns receios, da minha especialidade em hipnoterapia, está bem? Porque tudo isto são ferramentas de desenvolvimento pessoal. Trabalho muito com o comportamento humano, trabalho muito com as emoções humanas, porque as emoções, no fundo, condicionam os nossos comportamentos. Pronto. Então, ao falar com a Sona Fati, aliás, isto até surgiu num direto, foi um pedido, foi uma coisa muito gira, não é? E acabámos as duas, então, por aceitar o desafio que nos colocaram e fazer, então, este direto, porque a imagem pessoal e a nossa essência tem mesmo muito para falar, não é, Sona? E agora passo-te a palavra. Obrigada, Andréia. Tem muito... Ai, adoro os corações. Bora lá, gente. É isso mesmo. Tem muito para falar, tem muito a ver. São duas áreas que andam muito de mãos dadas. E, portanto, isso é que nos propomos falar hoje. Relativamente a mim, o meu nome é Sona Fati, sou consultora de imagem para homem e mulher. Sou formadora também na área de técnicas de comunicação e de atendimento ao público. Portanto, são duas áreas que eu decidi aliar à consultoria de imagem para empoderar a imagem de pessoas que tenham necessidades para melhorar a sua imagem e melhorar a sua capacidade de comunicação. Como a Andreia estava a dizer, este tema surgiu numa live que nós fizemos, que eu fiz, em que falei da diferença entre o que é a nossa imagem, o que é que nós decidimos fazer com a nossa imagem. E a partir daí verificamos que realmente o que é a nossa imagem é uma extensão muito grande daquilo que é a essência, uma parte muito do domínio da coach, portanto a Andreia irá nos ajudar a entender muito bem esta parte, e aquilo que é a nossa imagem, da parte da consultoria de imagem, e o que é que nós decidimos fazer com a nossa imagem, onde eu irei tentar contribuir para vos ajudar a desmistificar e entender isto, e cá estamos para vos passar estes nossos conhecimentos. Muito bem, Sona. Então, vamos começar. Eu gostava de vos pedir para começar, qual é que é a primeira palavra ou frase que pensam ou sentem quando nós falamos de imagem pessoal? Não pensem muito. Partilhem connosco para nós também irmos adaptando às pessoas que estão connosco, está bem? Isso era fantástico. O que é que vocês pensam quando nós falamos de imagem pessoal? Ok? Sim, porque vocês, Sona. o que é da vossa percepção? Não é preciso ser nada técnico, é assim, imagem pessoal, o que é? Confiança. Eu acho que é isso. Ok. A Sónia Santos partilhou confiança, boa, fantástico. Autoestima, também. Autoestima, boa, também, exatamente. Poder. Gosto do poder. Gosto de estar apresentável. A Andreia sabe que eu adoro poder, é a minha palavra favorita. Estar apresentável, também. Muito bom, Andreia, muito bom. Muito bom. Então, Sona, a primeira parte, nós temos aqui alguns pontos para falarmos. E a primeira parte é um bocadinho o que é a imagem pessoal. Diz a Sandra, libertação. Libertação. Sentir-me bem comigo. Mesmo isso. Fantástico, fantástico. Olá, Gisele, querida. Já por aí, não é? Sentir-me bem comigo. Bem, aquilo que eu visto altera o meu estado emocional. Ou seja, vamos imaginar aqui que eu estou até mais triste ou mais em baixo, uma situação qualquer que ocorreu. E à medida que eu trabalho aquilo que eu chamo a minha fisiologia, que é o meu comportamento físico, eu altero o meu estado emocional. Como é que nós podemos ver isto? Vamos imaginar que quando a gente olha para alguém que está com o corpo assim mais caído, com a boca mais triste, os olhos caídos, nós conseguimos perceber
que há algo que se passa com aquela pessoa, não é? Se nós pedirmos por uns segundos àquela pessoa para ela se elevar, abrir os braços, aqui o peito, não é? E sorrir, essa pessoa rapidamente altera o seu estado emocional. Ok. Então, e se nós, e agora vou falar um bocadinho para as mulheres, mas também há efetivamente para os homens. Se nós precisarmos de mostrar um bocadinho mais confiantes, se eu calçar um salto alto, será que eu não sinto essa confiança? Sona, da tua experiência, o que é que tu sentes quando efetivamente alguém veste aquilo que realmente gosta? E aqui incluímos salto alto, acessórios, para os homens também, roupa, porque os homens também se gostam de vestir, certo, Sona? Que mudanças é que tu vês nas pessoas? Falemos de roupa em geral, porque como é o mundo, o que vamos falar serve tanto para o homem como para a mulher. Porque um dos pormenores que eu me apercebi que a consultoria de imagem ensinou-me muito é que os desafios, as dificuldades, as abordagens que existem num sexo é o mesmo que existe no outro. Fantástico, Sónia, fantástico. Apenas aqui um ponto de especificidade na parte feminina que depois tem a ver com alterações que são intrínsecas da mulher, da nossa existência como mulheres, que isso um dia poderá ser outro tema. Mas olha! Exatamente, podemos depois pensar nisso. No ponto geral, aquilo que... Já vais tomar nota, és a maior. Não escapa! Diz, querida. A Andreia e a Claudina, que também entraram há pouco. Um beijinho grande para vós, sejam bem-vindas. Não se esqueçam dos corações, está bem? Que é para intensificarmos aqui o nosso público. Andreia adora corações. Estava eu a dizer, formos aqui a falar no como geral é para ele e para ela. Mas respondendo diretamente à tua questão, uma pessoa que decide vestir aquilo que gosta no seu todo, naturalmente que eleva a sua autoestima, eleva a sua confiança, Claudina, eleva o seu bem-estar. Naturalmente que isso acontece. Porém, como consultora de imagem, eu acrescentaria outro ponto, que é a pessoa que decide vestir o que gosta e esse gosto ser adequado para aquilo que a pessoa vai fazer. Porque eu posso adorar fato de treino e chinelos nos pés. Eu não vou a uma reunião de trabalho vestida assim. Eu posso adorar um vestido preto justo, muito sexy, e vou à praia. É algo que não combina. E depois o olhar de terceiros é que vai concorrer para o meu desconforto. Porque eu estarei mais fantástica ou fantástico que eu esteja. Isso que tu estás a dizer é uma coisa muito interessante, porque existe muito aquela questão, porque eu acho que isto é interligado, uma coisa ajuda a outra e é um ciclo, não é? E existe também uma outra questão de que eu sou como sou e não tenho que me adaptar. Não gosto nada dessa frase. Essa componente, e por isso estás a falar nisso e é muito importante, porque essa componente, eu sou como sou, serve, mas, por exemplo, com uma consultora de imagem, e a Sónia está aqui e sabe que é verdade, eu posso ter um estilo muito desportivo e conseguir vestir um fato, vamos imaginar, para uma apresentação de trabalho, e esse fato ter uma conotação mais desportiva e eu sentir-me adequada na mesma. Isso deixa de ser quem eu sou? Não. Muito pelo contrário, a roupa faz sentido quando nós nos vestimos de nós mesmos em primeiro lugar, certo, Sónia? Se eu entro, e aqui vamos entrar numa outra componente, que é aquilo que nós chamamos muitas vezes vaidade, né? O que é a vaidade? Porque há muito aqui um estigma associado à vaidade. A pessoa que se veste todos os dias bem é vaidosa. E nem sempre é uma conotação positiva, não é? A vaidade é uma característica daquilo que não possui conteúdo, não é? É um excesso de valor dado à própria aparência, aos atributos físicos e até à nossa inteligência. No entanto,
sempre com o intuito de reconhecimento e admiração do outro. Mas se a minha intenção for transmitir ou comunicar aquilo que eu sou, não é? Efetivamente eu estou de acordo com aquilo que eu sou e a sentir-me bem na minha pele. E isto não é vaidade, é confiança. Faz sentido, Sónia? Faz muito sentido. Eu vou pegar no ponto da vaidade para tudo que está ligado à imagem, normalmente está sempre carregada de uma... ou as pessoas lhe fazem uma conotação muitas vezes pouco positiva por desconhecimento. Por puro desconhecimento. Porque quando as pessoas depois têm a oportunidade de experienciar, têm a oportunidade de perceber o pormenor importantíssimo, que é uma espécie de cereja no topo do bolo, que está subjacente à importância da imagem pessoal, as pessoas acabam por deixar cair este preconceito que carregam consigo relativamente a esta área da imagem. A vaidade, para mim, eu olho para ela como isto. É necessário ter uma dose QB de vaidade, porque a vaidade, para além de, na minha opinião, eu nem vou à definição lata de dicionário da vaidade, eu vou entrar por aí. A vaidade QB, na minha opinião, é, para além da confiança, é eu ter gosto em mim, na minha pessoa, no meu eu, no meu exterior. E não, porque nós, repara, e tu que és da área de coach, corrija-me se eu estiver errada, nós temos tendência em cuidar daquilo que amamos. Verdade ou não? Puramente isso. Se eu não vou gostar de mim, eu tendencialmente não vou cuidar de mim. E atenção que eu costumo dizer, uma coisa é pessoas que se cuidam e outra coisa são pessoas que pegam em peças de roupa e tapam o corpo porque não podemos andar nus. Certo? Como eu costumo dizer, são duas coisas completamente diferentes. Uma pessoa que se cuida é uma pessoa que, para além de pegar nas peças de roupa e tapar-se e vestir-se, e depois recorre a outros ornamentos para se enfeitar. Como eu costumo dizer, tu vestiste a tua blusa, colocaste o teu colar, de certeza absoluta escolheste um colar com algum impacto, eu coloquei a minha roupa, coloquei o meu brinco. Portanto, não foi um simples ato de pegar na blusa, tapar o corpo, porque não podemos vir aqui para esta live nuas, não é de bom tom. Claro. Mas foi o cuidar da nossa imagem, do nosso corpo, enfeitarmos-nos com todo o amor que está aqui inerente ao auto-amor. Portanto, a vaidade QB é necessária existir, porque ela é que vai dar o estímulo de nós nos cuidarmos. Porque é um desafio muito grande procurar tempo para nós e conciliar esse tempo para as demais responsabilidades que nós temos, sejam elas familiares, profissionais, sociais e por aí fora. A Sónia Santos está aqui a dizer que elas, no fundo, mascaram as nossas fraquezas. Sim, isso é que é a vaidade. A vaidade. Por isso é que é um dos 7 pecados, não é? Porque nós estamos a mascarar e a não demonstrar a nossa vulnerabilidade. Às vezes até a forma como nos sentimos, não é? Não quer dizer, porque inicialmente nós começámos por falar que a roupa também influencia o nosso estado emocional. Então, eu por vezes, mesmo que esteja um bocadinho mais triste, eu posso decidir, porque faz parte do ser humano, termos emoções, e às vezes temos que lidar com isso. Eu decidi vestir uma roupa que me faça sentir bem para lidar com aquilo, para conseguir estar bem no meu dia-a-dia. Não quer dizer que essa emoção não esteja lá. Sónia há pouco estava a falar que nós as duas vestimos para estarmos aqui e mostrarmos aquilo que nós somos, mas na verdade o primeiro impacto, não é, diz muito, mas muito sobre nós. E aquilo que nós estamos aqui a fazer é mostrar a nós as nossas... é doar. Olha, eu gostei muito da palavra que a Sónia utilizou há pouco. Portanto, é doar aquilo que nós temos para dar e no fundo, vai de encontrar aquilo que nós somos. O que é completamente diferente da vaidade. Portanto, onde é que está o pecado? É na intenção que está por trás. Se for para mascarar as fraquezas, como diz a Sónia, sim, nós estamos a entrar num conceito de vaidade. Mas faz sentido, Sónia?
Eu aqui deixa-me só partilhar uma situação com a Sónia, porque eu gosto sempre de olhar para as coisas de uma forma mais positiva. Certo. Eu aqui diria, porque quando uma pessoa, como tu falaste, quando uma pessoa está no modo de baixo, seja lá por que motivo for, ou porque acordamos um bocadinho mais tristonhas, ou seja, diversos motivos, nós podemos recorrer à roupa, podemos recorrer aos nossos amigos mais divertidos, mais bem-humorados, para nos ajudar a levantar a nossa. Essa atitude não é mascarar coisíssima nenhuma, na minha opinião. Também a forma como olhamos para os pontos é que nos ajudam também aqui a desmistificar as questões. Há uma obrigação que eu tenho, que eu tenho para vir para aqui, que é o vestir-me. O colocar o meu brinco, o pintar os lábios, eu não estou a mascarar nada. Graças a Deus estou muito bem. E mesmo que fosse uma pessoa que não estivesse muito bem, a pessoa, quando muito, estará a contribuir para elevar a sua astral, porque tem um compromisso para com as pessoas que estão aqui a ouvir-nos. Tem um compromisso contigo para conversar. Não há aqui máscaras. Aqui é utilizar uma ferramenta que temos ao nosso dispor e utilizar a nosso favor para nos ajudar a elevar. Por isso é que eu prefiro sempre esses termos do que máscara, do que os esconderes, do que... Enfim, são percepções, todas são válidas, mas eu, como consultora de imagem, prefiro sempre contornar isto pelo lado positivo, para que, quando precisarmos, não nos condicionarmos de utilizar. Se eu estiver em modo baixo, eu quiser me levantar, eu tenho ferramentas ao meu dispor. Isto não é desmascarar nada. Não é mascarar nada. Vamos utilizar essas ferramentas e vamos fazer com que elas contribuam para nos ajudar a melhorar. Sónia, aqui vou de encontro ao coach, não é? Aquilo que eu sinto, se nós formos a ver, em 24 horas, nós sentimos várias coisas durante o dia. E se nós só falarmos em 6 emoções básicas, ou 5, pronto, dependendo dos autores, que é medo, tristeza, raiva, nós, se for preciso, conseguimos, nem que seja durante segundos, termos, efetivamente, várias emoções dessas durante o nosso dia. Portanto, aquilo que eu sinto não é aquilo que eu sou. E aqui nós estamos longe da nossa essência. Portanto, não é uma máscara. Aquilo que eu sou é aquilo que se aproxima cada vez mais de mim. É aquilo com o qual eu me identifico. É as atitudes que eu tenho perante aquilo que me acontece. Então, se a tua atitude é efetiva, e a minha, vestir algo para me sentir melhor, eu estou a lidar com isso. Significa que eu não tenha que, por vezes, chorar ou lidar com essa emoção? Não, são coisas distintas. Portanto, eu vou agarrar na ferramenta que é também a imagem pessoal, o vestir, e utilizá-la a meu favor. Portanto, não é uma máscara. Passa a ser uma máscara quando eu não sei o que sou, mas tento transmitir algo, que são coisas completamente distintas. E diz-me uma coisa, no coach, sim, já agora, como eu não sou coach, também tenho dúvidas, se puderes ajudar. No coach, porque eu, em consultoria de imagem, ainda há pouco tempo postei uma situação dessas na minha página aqui do Instagram. A diferença, para mim, como consultora de imagem, entre o que é a minha imagem e o que é que eu decido fazer com ela. O que é a minha imagem eu resumi como sou eu, é a pessoa. O que é a nossa imagem é a pessoa, é uma extensão dela, de tudo que envolve a sua essência, a sua existência. Para o coach, o que é a pessoa? O que é que a pergunta o sou eu? Se eu perguntasse para o coach, sou eu, não há uma definição do que eu sou eu. Eu vou-te responder assim. Aquilo que eu sou, eu vou evoluindo à medida que eu vou aprendendo, amadurecendo, autoconhecer-me. Aquilo com o qual eu me identifico é outra coisa.
ok? Então, quando nós entramos num processo de desenvolvimento pessoal, seja qual for a ferramenta, pode ser o coach, eu sei que eu estou a entrar num conhecimento, a utilizar ferramentas que eu vou ter que utilizar para sempre. Porque há mudanças. Eu não sou a mesma pessoa que era quando era adolescente. Eu vestia-me de uma forma completamente diferente, com a qual hoje não me identifico. E está tudo bem, não é? Eu acho que quase toda a gente, não sei. portanto, quando nós dissemos essência, a essência é uma coisa que, quem eu sou, é uma coisa que é mutável. No fundo, aquilo que nós conhecemos, e nós temos um mundo de conhecimento. Eu há pouco falei contigo, Sona, sobre a janela de Johari. Então eu vou transmitir aqui a janela de Johari. Isto ajuda-nos muito a entender o relacionamento e o entendimento também com os outros. Não te esqueças o que vais dizer sobre a janela de Johari, só para fazer um ponto de ligação aqui. O motivo da nossa conversa também é tentar passar a quem nos está a ouvir o ponto de ligação entre uma área e outra. Quando tu há pouco disseste o termo com aquilo com que eu me identifico, no meu método de consultoria de imagem, porque acredito que possam haver vários métodos, no meu método Sona Fati, no processo de identificação do estilo pessoal de cada pessoa com o qual que venha consultar os meus serviços, há muito o fator de ajudar a pessoa a identificar o que gosta, as coisas com as quais se identifica e o seu estilo de vida. Portanto, há muito esse ponto em comum, entretanto. Há muito esse ponto em comum. E é esta a ligação que nós estamos aqui a tentar transmitir-vos. Então, porquê? Porque a imagem pessoal também é muito o fator condicionante do outro, não é? Que é o fator externo. O que é que o outro vai pensar, o que é que eu quero transmitir, isso vai de encontro àquilo que eu sou. E muitas vezes entramos aqui em estigmas devido àquilo em que nós acreditamos ou nos identificamos face àquilo que os outros também se identificam. Porque eu sou única, não é? Eu sou única, a Sónia é única, a Ana Semedo, exatamente, é única, a Virgínia que está aqui é única, a Sónia, exatamente, é única. E nós todos temos componentes únicos, porque a forma como eu posso estar a ver a mesma coisa, eu posso estar a ouvir a mesma coisa, mas na minha mente eu tenho uma coisa que se chama mapa mental, que eu interpreto de uma forma e a Sónia interpreta de outra, não é? A comunicação é aquilo que nos interliga uns aos outros. E a imagem pessoal vai além da roupa, são comportamentos, é ética, é postura, é a forma de comunicar, e é por isso que eu me identifico mais com algumas pessoas e sempre respeitando os outros, às vezes não me identifico tanto com outras pessoas. Sim, sim. Quando nós... Não é daquilo que nós somos, no fundo, e daquilo que vamos sendo ao longo da nossa vida, consoante o nosso processo de evolução. Por isso, muitas vezes eu costumo dizer, a imagem não é um ponto final, é completamente diferente do styling. Tu tens uma gala, pedes um stylist para te fazer, ou até um consultor de imagem também faz styling, para te fazer o styling daquele dia. E depois acabou. Em consultoria de imagem é todo um processo que se trabalha para a vida, para ficar com aquela ferramenta, aquela aprendizagem de ajudar a pessoa a alinhar o encontro entre aquilo que a pessoa é, o seu estilo de vida, as suas vivências, com os seus objetivos futuros relativamente à gestão da sua imagem pessoal. Exatamente. Sónia, aqui a Ana Semedo estava a dizer que num dia menos bom vestir aquele modelito especial vai lembrar-me de quem eu sou e como quero me sentir bem. Eu conheço a Ana Semedo há algum tempo e posso te dizer que ela é poderosa, mas poderosa. Até era uma coisa muito engraçada um dia vocês terem a oportunidade de se conhecer, porque ela é mesmo assim. Portanto, eu identifico a Ana Semedo com este tipo de comportamento. Eu vou utilizar a imagem para me ajudar, não é? Sim, e sim. A Sónia... aqui, exatamente, acho que a Sónia está a dizer quando é exagerado de se fazer notar, é que ela acha que é uma máscara. Sónia, eu concordo plenamente. É verdade. Concordo plenamente.
Aí é que já entramos na vaidade, não é? Já entramos no exagero. Mas esse exagero, Andréia, tu que és coach, corrige-me, esse exagero não é tentar esconder algo que não temos, que é a confiança? Grande parte das pessoas que efetivamente mostra aquilo que não é, ela não tem essa confiança nela. Ou ainda não se conhece também. Ou ainda, sim, conhece, mas aquilo com que ela se identifica não é positivo. Então, foi explícito, não é? Portanto, aquilo com que ela se identifica não é positivo sobre ela. Logo, eu quero ser como alguém ou algo, eu quero mostrar resultados, eu quero mostrar que me visto bem, eu quero ter uma carreira fantástica e normalmente tenho tendência a exagerar naquilo que eu faço, naquilo que eu digo, porque isto vai além, lá está, da roupa, tem a ver com comportamento. E há também uma grande tendência à crítica e ao julgamento. Nem sempre exteriorizam, mas na mente deles estão a interiorizar um julgamento que para quê? Para que eles também se possam sentir melhor face àquilo que eles sentem sobre eles. E isto não é uma crítica, é uma realidade, porque muitas vezes estas pessoas que têm uma autoestima mesmo muito, muito em baixo, tiveram, se calhar, um passado duro, pesado. Isto começa na nossa infância, não é? Em que os meus pais nunca valorizaram aquilo que eu sou, pura e simplesmente só criticam. O que é que vai acontecer? Eu não vou acreditar em mim. E aqui entramos, eu não quero entrar muito por aqui, porque isto é um mundo, não é? Isto é um mundo. Deixa-me só dizer também o seguinte, relativamente a esse comentário da Sónia, que eu concordo, que é, nós até temos um ditado popular que é, quem sabe o que é e o que vale e o que tem, não tem necessidade de mostrar nada a ninguém. É verdade. Isso não significa que não se adapte, não é, Sónia? Às vezes nós interpretamos as frases, lá está, o nosso mapa mental, como nós queremos. Ou seja, se eu vou, lá está, para uma apresentação, eu não tenho que mostrar nada a ninguém. Mas, apesar de eu ser super desportiva, vamos imaginar, eu se eu vou para uma apresentação, eu vou-me adaptar. Portanto, qual é o problema desta coisa da imagem pessoal e da autoestima? É o extremo. Porque a nossa mente tem representações internas, e eu vou explicar, está bem? E faz duas coisas muito rapidamente, que é generalização, e é tudo posto no mesmo saco, não é? Se eu estive numa empresa em que toda a gente se fazia bem, vestia-se muito bem, mas que de alguma forma eu achava que eles não eram incompetentes, assim que eu entrar numa outra empresa, e se toda a gente se vestir bem, eu vou logo generalizar e dizer que é igual. Se eu não me conhecer, se eu não permitir ser flexível e deixar-me chegar ao outro, eu não vou ter a oportunidade de conhecer as outras pessoas e de tirar aquela generalização que eu criei dentro de mim. Uma generalização que me pode levar, por exemplo, a nunca encontrar uma empresa como deve ser. Eu sei que foi só um exemplo dado. Porque a partir do momento, foi um exemplo, não é uma coisa comum, mas é para nós percebermos isso. Isso acontece constantemente no nosso dia-a-dia. Generalizações. Sim. E aqui... Isso aí acho que é um defeito de fabrico da humanidade, não é? Não sei se algum dia que todos nós padecemos, não é? De uma forma ou de outra, em algum momento da nossa vida, ou porque as situações nos encaminharam para lá, ou porque é um dia não e decidimos que o mundo é todo igual e sabemos que não é, e depois no momento de discernimento entendemos que não é. Enfim, acredito que também seja um bocado por aí. Mas desculpa que há pouco eu interrompi, gostaria que nos explicasses o tal quadro, não é? Ou mapa que nos... A janela de Johari. Ainda por cima é a janela, meu Deus. Isso mesmo. Deixa-me ir por vários corações, porque essa janela é importantíssima. Eu já tive o privilégio de ouvir antes de vocês, por aqui. Bora lá, mais corações, que é para empoderar aqui a nossa live. Convidem mais amiguinhos, que é para ouvirmos esta janela, porque ela é muito interessante. Bora lá nisso, Andréia. Então,
eu gostava que vocês visualizassem um quadrado e que fizessem uma cruz no meio. O que é que vai acontecer? Nós vamos ficar com 4 quadrantes. Eu próprio vou fazer, vou pegar aqui no papel e caneta, também vou fazer, sim. Obrigada. Então, depois até mostramos. Boa, Sona. Então, em cima, nós temos aquilo que o outro não conhece de nós, numa parte do quadrante, e do meu lado direito eu vou pôr aquilo que eu conheço de mim mesmo. No primeiro quadrante, o que eu vou encontrar é um quadrado em que eu conheço uma parte de mim mesma, mas o outro não me conhece, não conhece aquela parte de mim mesma. Do outro, em baixo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma parte em que eu não conheço de mim mesma e o outro pode ajudar-nos a conhecer, porque há coisas que eu não consigo ver em mim. Depois das outras duas janelas, nós vamos de encontro àquilo que eu conheço, que é o aberto, não é? Aquilo que eu conheço de mim mesmo e que o outro também conhece de mim mesma. O último é aquilo que eu não conheço ainda de mim e que o outro também não conhece de mim. E esta, muitas vezes, são situações, às vezes, que o universo nos traz, não é? Que são desafiantes para nós e é nesse momento que nós até à data, se calhar, acharíamos que nunca seríamos capazes de lidar com aquilo e é nesse momento que nós conhecemos uma parte de nós mesmas que, se calhar, nós nunca saberíamos que iríamos ter isto. Então, por exemplo, a Sona identificou o meu estilo, eu vou dar aqui o exemplo, pode ser, Sona? Sim, claro que sim. O teu o meu estilo base é o clássico. Exatamente, o meu estilo base é o clássico. Mas tenho uma tendência para o boyo chic, certo? Disse correto? Os românticos, sim, o estilo romântico também. Vais juntando. Sim, que tu vais complementando, porém tens um base, sim. Exatamente. Então, quando ela disse isto, porque o meu caminho de autoconhecimento começou no desenvolvimento pessoal, quando ela disse isto, eu comecei a identificar uma data de características em mim que me identifica realmente com o clássico e até com o romântico. Ou seja, ela conhecia uma parte de mim, técnica, que eu não tinha olhado ou percebido em mim. Porquê? Porque ela tem um conhecimento diferente. E bate certo com aquilo com o qual eu me identificava. Aquilo que tu sentes, aquilo que é a tua essência e aquilo que é o teu estilo de vida. Exatamente, ou seja, ela sabia uma componente de mim, que tem a ver com uma questão técnica, que efetivamente eu não sabia. Portanto, e depois, quando eu tive conhecimento, passámos entramos no quadrante em que eu tenho conhecimento de mim agora e ela tem de mim. Isto é fantástico. E isto é um processo que nós estamos a vida inteira a elevar. Sim, é? Sim, sempre, sempre. E daí de dizer, estar na perspectiva que não é um momento, não é um ponto, é um processo ao longo da vida. É um processo. Por isso é que eu digo sempre, a consciência sobre nós, aquilo que nós fazemos da nossa vida, o que fazemos com que os outros, o que fazemos com as coisas que os outros nos fazem, as nossas escolhas, as nossas opções, a nossa forma de estar, tudo isso são fatores que são importantíssimos nós estarmos atentos, para que em momento algum da nossa vida nos perdermos em termos de cuidarmos do nosso exterior. E depois, consequentemente, também do nosso interior, não é? Porque muitas vezes, quando são aquelas pessoas que têm a voz crítica ou que não se identificam simplesmente, os meus auriculos estão para aqui, sempre aqui, que não se... André, estamos a receber tantos corações. Obrigado! Eu adoro corações. Também eu adoro, sou uma apaixonada, que estou apaixonada. Muito bom. Eu só tenho um problema, eu liguei o Instagram e os meus corações aqui não me aparecem com cores, não estou a gostar. Mas são corações da mesma. Os meus também aparecem cinzentos, mas são os cinzentos com glitter. Nós entendemos que vem cheio de brilho. Não há problema. Podem continuar a dar os corações que nós entendemos. Adoro, Solana, adoro. Portanto, estava eu a dizer, para que em momento nenhum depois da nossa vida, com todas as dificuldades que a vida tem, porque a vida não é linear,
A vida é feita de altos e baixos, é um desafio muito grande, o dia a dia muito puxado para toda a gente, seja homem, mulher, quem for, para não desistirmos de nós, para não, porque eu acredito que enfrentarmos os desafios, as condicionantes que vamos tendo na vida, é muito melhor ser enfrentado com uma imagem adequada às situações do dia a dia ou da vida familiar ou social que vamos tendo pela frente, do que estar propriamente descontextualizados. A descontextualização será mais uma carga que vamos ter para resolvermos, porque a descontextualização cria desconforto em nós próprios. Por mais que a pessoa diga, eu sou confiante, eu faço o que quero, eu vou como quero, que são frases que eu tento sempre aconselhar. Não é assim que funciona, vivendo em sociedade. Não é assim. Se eu tiver um trabalho como advogada, eu não vou à barra do tribunal como eu quero. Não, não vou. Eu tenho de ir adequada àquilo que é a minha profissão para acrescentar credibilidade, valor e confiança aos meus clientes, aos meus colegas e toda a envolvente do contexto do meu trabalho, que nesse exemplo é o tribunal. Por isso, para aquelas pessoas que não se identificam com as questões de imagem, dizem, hoje em dia só se fala de imagem, não se liga ao interior. Elas estão intimamente ligadas. Elas estão ligadas, porque uma situação vem-se refletir na outra. O de dentro vem-se refletir no de fora. Será assim, Andreia? Comenta. Sim, uma das coisas que nós somos pessoas de conexão. Salvo algumas patologias, não é? Que nós necessitamos de conexão. E quando eu digo conexão, é de socializar. Quando nós assumimos que uma necessidade básica do ser humano é ser amor, nós muitas vezes, ou sermos amados, não é? Nós muitas vezes associamos só isto ao pai, à mãe, ou um relacionamento amoroso, aos filhos. Mas isso vai além disso. Se eu tivesse sucesso no meu trabalho, se eu tivesse sucesso no tribunal, por exemplo, como tu disseste, é uma forma de me sentir amada. Então isto é uma forma de reconhecimento. Quando aconteceu agora a pandemia, não era o objetivo, mas vou dar o exemplo. O que é que aconteceu a quase todos nós que fomos obrigados a não estar em contacto com os outros? Nós sentimos-nos em baixo. É uma necessidade do ser humano, quer queiramos, quer não. E é tão importante que pode prejudicar a nossa saúde mental. Olha, ainda bem que tocaste neste exemplo, que é um excelente exemplo. Eu recordo-me que logo no início, quando foi imposto o confinamento obrigatório, que foi a fase mais extrema que eu acho que tivemos, eu recordo-me que eu e uma série de colegas minhas, algumas até tinham entrado aqui na live, começamos a mostrar looks nossos de como estar em casa em tempo de quarentena. A criar posts, a criar dicas e conselhos para a tristeza não nos deixar levar. Porque o já estar triste por toda a situação infeliz que a humanidade, o país, estava a passar. Algumas pessoas estavam em casa, mas ainda continuavam a trabalhar em teletrabalho. Se nós fôssemos o tal conceito não trabalho de pijama, se nós tivéssemos o dia inteiro de pijama, o dia inteiro desarrumados, isso seria um acréscimo ao desânimo? Seria sim, porque... desculpa, pensei que me estavas a fazer uma pergunta. Não, é uma pergunta sim, é uma pergunta a afirmação minha que tu estás à vontade de comentar, sim. Ok, a senhora diz em casa, mas com estilo, isso para animar. Então, o que é que eu faço a isso que nós estamos a dizer? O nosso cérebro faz associações a coisas, a pessoas, a memórias daquilo que comemos. Se nós tivermos muito tempo na cozinha, no local onde habitualmente nós costumamos comer, experimentem. Ao final de um tempo, vocês começam, não é a sentir fome, é a procurar o que é que vão comer ou o que é que vão pôr na boca, porque o nosso cérebro faz associações. Ou seja, o que aconteceu nesta questão agora da pandemia foi o nosso cérebro tinha uma associação de
o nosso cérebro tinha uma associação de casa, lazer, dormir, descansar e fazer comida. E se vocês repararem, o que é que as pessoas fizeram, regra geral? Comida, viam televisão, que é o lazer, dormiam, portanto, e a partir do momento, porque o ser humano tem necessidade de se sentir útil, tem necessidade de se conectar, nós temos necessidade de sair à rua e sentir vitamina D, porque se não tivermos isso, nós deixamos de dormir. É uma glândula no nosso cérebro que é a hipófise, ou para alguns conhecida como pineal, que absorve a vitamina D e chega a uma certa hora do nosso dia, da noite neste caso, ela começa a libertar melanina para que eu comece a ter sono. Portanto, isto é o ponto de, se eu não tiver este sol, que é uma coisa que se calhar nós não damos importância porque regra geral temos no nosso dia-a-dia, quando deixamos de ter, a nossa saúde mental prejudicou-se, não é? Então, o que eu queria dizer com isto tudo é que nós fomos obrigados a olhar para a nossa casa de outra forma. Nós fomos obrigados a olhar para a nossa casa, se calhar como forma de trabalho, a refazer tudo aquilo que para nós era uma certeza absoluta e já gravada no nosso inconsciente. E foi daí... Exatamente. E outra questão, a casa de repente passou a ser o mundo de cada um de nós. Passou a ser o local de descanso, como estava a dizer, o local de família, a creche para quem tem filhos, o local de trabalho, o local do ginásio, o local de consumo de cultura, o local de lazer. Umas quantas paredes, a minha então que é um T1, mas portanto a minha casa não é uma casa de família grande, para as pessoas que estão cá serve muito bem, mas quer dizer, há famílias se calhar que as casas não serviram tão bem em termos de tamanho, mas enfim, de repente todo o mundo que havia lá fora passou a estar confinado apenas num pequeno espaço de metro quadrado. É muita pressão, e lembro-me que naquela época, naquele momento, e até hoje ainda, eu particularmente falo um bocado disso. Atenção, se estiverem ainda em teletrabalho, porque há pessoas que ainda continuam em teletrabalho, eu, por exemplo, trabalho em casa, e tu também acredito que a maior parte do teu trabalho é em casa, não sei, não falamos sobre isso. Sim. No teu caso, né? É mais misto. O momento de trabalho em casa é levantar-se e fazer toda a rotina que antecede ao momento de sair, mas em vez de sair é sentar no local que escolheu para trabalhar. Exatamente. Isso também ajuda a motivar, ajuda a incentivar e ajuda a estar com outro ânimo no nosso dia-a-dia e nas nossas responsabilidades. Portanto, a imagem, seja online, off, de que forma for, ela é uma componente muito importante e, na minha opinião, é uma extensão daquilo que nós somos. Sem dúvida. A imagem pessoal, quando, por exemplo, agora nesta questão da pandemia, no exemplo que nós estávamos a dar, se eu me levantasse de manhã e me vestisse como se fosse para a rua, mesmo que não fosse, o meu ânimo muda, que vai de encontro àquela conversa inicial que nós tivemos do nosso estado emocional. Portanto, a imagem pessoal também nos ajuda, uma ferramenta que também nos ajuda na nossa saúde mental. A Virgínia está aqui a dizer que as cores da roupa mudam o nosso estado de espírito ou condicionam. Muito. Quando nós falamos aqui de imagem... Desculpa interromper-te, André, eu não estou a ouvir os comentários, não te importas tomar por conta disso. Ok. Não deixarmos ninguém sem resposta. Pronto, temos aqui a Sónia que também diz que a dificuldade é saber manter esses limites, porque tudo se mistura, sem dúvida nenhuma. Verdade, foi um grande desafio. É um grande desafio. É um grande desafio, mas não podemos desistir, temos de continuar. Sim, a Gisele também está a dizer que manter a rotina é fundamental e ajuda muito neste momento, mas é que sem dúvida. E quem não conseguiu, digamos assim, reestruturar-se, teve algumas dificuldades, pronto, ansiedades, foi mais exaustivo emocionalmente, que por sua vez leva-nos aos nossos comportamentos, não é? E aos nossos resultados. Isto é muito, muito interessante. O que é que me leva a ter resultados? O que é que me leva a ter resultados? É os meus comportamentos. E o que é que me leva a ter um comportamento mais saudável ou mais impulsivo, por exemplo?
é o meu estado emocional. E o meu estado emocional é influenciado pelo meu corpo, fisiologia, pelo meu mundo interno, que é aquilo que eu penso sobre mim, e pelo fator externo, que é o que me acontece e os outros, ok? Quando nós colocamos a roupa, o exercício, a alimentação, nós estamos a colocar e a mudar a nossa fisiologia, portanto, nós estamos a contribuir, isto está tudo estudado, está bem? Nós estamos a utilizar ferramentas a nosso favor para melhorarmos o meu estado emocional, que por sua vez vai melhorar o meu comportamento, por sua vez os meus resultados vão ser diferentes. Eu não vou ter tantas chatices, eu não vou ter tantos problemas, e isto é fantástico quando nós temos este tipo de conhecimento, eu acho que é maravilhoso. E eu vou dar um exemplo de uma situação de uma pessoa que mudou de emprego, não foi nesta altura, já foi há algum tempo, mudou de local de trabalho. No trabalho onde estava, a imagem era mais contraída. Para onde mudou, eu lembro-me que na altura a pessoa telefonou-me e disse: bem, eu tenho de ir comprar roupa. Isso também é outro ponto que temos de falar, porque as pessoas quando têm de mudar a imagem falam logo em comprar. Não sei porquê, mas tudo bem. exato. Não tem de ser necessariamente assim. Podemos falar um dia depois sobre isso. Ele disse: bem, eu tenho de ir comprar roupa, porque lá vestem-se todos muito bem. Foi reação. Até resolver-se esse ponto de ajustar a imagem dela, sem perder a essência dela, ao novo local de trabalho para o qual ia, foi um desassossego, foi um tormento. Não andou à vontade, andou sempre angustiada, sempre ansiosa. Claro que não foram patologias, nada de coisas graves, mas foram pequenos desconfortos que eu costumo dizer. Se tivermos possibilidade de não ter esse desconforto, porque a vida já nos traz desconforto sem pedir. Está aqui associado a levar corações dos nossos ouvintes. Depois disto, o desconforto pode chegar sem pedir, não é? Espero que não. Mas quando nós pudermos eliminar paulatinamente, passo por passo, estes pequenos desconfortos que vão surgindo, não vejo por que não o fazer. E ela só ficou tranquila, e acredito que durante esse tempo todo que ela teve que reajustar a imagem visual dela ao novo local de trabalho, que a produtividade, de certeza absoluta, que não foi a mesma. Porque estaria sempre acanhada, via os colegas ou as colegas todas muito brilhantes, segundo o conceito dela, e ela estaria sempre acanhada. Eu digo ela porque é um elemento feminino. Poderia ter sido também um elemento masculino, porque eles também sofrem da mesma questão. Exatamente. Eu costumo dizer uma coisa, às vezes nós temos que passar por processo, às vezes até chegarmos onde nós queremos, não é? Uhum. Mas o que é que eu tenho guardado na minha mente é, eu estou a passar este processo até chegar ali, ou eu estou a fazer isto contrariada, apesar de eu saber que o meu objetivo é aquele, não é? Porque, na realidade, eu digo isto várias vezes, eu não mudo aquilo que me acontece, mas eu posso mudar a forma como eu lido com isso. Sim, e isso sim. É que faz a diferença de quem eu sou, aquilo que eu acredito em mim. E a roupa é uma forma de... A roupa, a imagem pessoal, é uma forma de autoconhecimento que, se bem utilizada, empodera-nos, não nos deita abaixo, empodera-nos. Todo o conhecimento que nós possamos ter sobre nós, eu falo muito nisto também na minha formação, todo o conhecimento que nós podemos ter sobre nós faz com que nós consigamos ter relações mais saudáveis, atitudes mais saudáveis, resultados mais saudáveis e tudo isto é transformado. Quando eu começo a ter resultados, eu deixo de me sentir um fracasso, não é? Ou eu deixo de sentir que não sou suficientemente boa. Quando eu começo a trabalhar a forma como eu lido com as situações, eu começo a sentir esse empoderamento em mim. Então, a roupa e aquilo que eu visto e o meu comportamento é uma extensão disso. Exatamente. É uma extensão disso. Exatamente. E para além dos resultados, Andréia, há outro fator também. Não é por acaso que as pessoas que, à partida, são bem resolvidas dentro dos seus parâmetros, porque o que é para mim um conceito bem resolvido, para outra pessoa pode ser
pontos diferentes. Mas a partir de uma pessoa que dentro dos seus parâmetros é considerada uma pessoa bem resolvida, normalmente há de reparar, e sabes isso melhor que eu que tu és coach, que são pessoas que têm um nível de crítica perante os outros muito baixo. Muito baixo. Bastante focadas na sua vida, nas suas situações e nos seus afazeres e nos pontos em que acreditam, em termos de vida, não perdem tempo focados a lançar farpas e críticas para os outros. São pessoas que exercem muito mais a autocrítica do que propriamente lançar críticas para terceiros. Será que é assim? Estou-te eu agora a perguntar. Será que é assim? Tudo na nossa vida exige de nós responsabilidade. Quando eu assumo que eu sou responsável pelos meus resultados, de acordo com aquele esquema que eu fiz, estado emocional, comportamento, eu estou a assumir responsabilidade pela minha própria vida. E tudo aquilo que me acontece, eu devo olhar ao espelho e questionar. E quando eu digo responsabilidade, eu não falo em culpa. É assumir que me aconteceu algo e que eu posso mudar, e que eu posso melhorar, e que é passado, ou pedir desculpa, o que for. Não é? Andréia, mas o mundo externo nós não podemos mudar. Certo, mas nós podemos escolher dar importância ao que os outros dizem ou não. Isso depende de mim, não do outro. Não quer dizer que não haja situações que nos deixem abaixo, que não tenhamos que pensar. Mas deixar-me ir abaixo porque alguém, quando nós já somos adultos e responsáveis por nós, alguém diz que não gosta de mim e aquilo não tem fundamento, seja qual for o motivo, isso vai de acordo com o que eu penso de mim. Se eu não acredito realmente em mim, aquilo que o outro diz vai me afetar. Mas eu percebo o que ela está a dizer, porque realmente concordo plenamente com o que estás a dizer, até eu a nível pessoal eu sou assim, portanto eu costumo dizer, não são os outros que vão me deixar abaixo, porque se assim for é porque eu o permito. E tenho estrutura emocional suficiente para eu conseguir lidar com esta minha performance e forma de estar. Porém, mas é muito difícil, não é fácil. Não estou a dizer que é fácil. O mundo externo exerce uma pressão brutal. E até há pessoas que se exige perdem. Muito. Eu vou nos interromper porque faltam poucos minutos para completar uma hora e seria útil para as pessoas deixar a live gravada. Certo. E eu gostaria de ter mais encontros contigo. Não sei qual é a tua disponibilidade, havemos de ver isso. Havemos sim. E acho que há muito para dizer. Conseguimos falar aqui nos nossos pontos, como uma conversa, e é fantástico. Sónia, tens alguma coisa a dizer? Eu queria sim dizer, tu falaste do fator responsabilidade. O meu último artigo que eu escrevi para o jornal é agora. Convido a todos a irem à página do Instagram seguir o jornal. É um jornal que fala muito sobre os assuntos da imigração. Quem algum dia na vida não foi imigrante. Portanto, é um jornal que eu aconselho a seguir. E eu termino com uma frase do meu último artigo que escrevi na terça-feira passada, que a moda deste verão é ser responsável. Eu até escrevo mais. É a moda da nossa vida, é realmente sermos responsáveis por nós, pelos nossos, pelo coletivo e andarmos aqui a dançar neste desafio que é a vida, a pressão social que nos é imposto, que todos nós, de alguma forma, também contribuímos para esse bolo. Não é só o A, o B, X, Y que o faz. Acho que todos, de alguma forma, como coletivo, com querer ou sem querer, contribuímos para esse bolo. Mas olha, deem mais corações e vamos chamar mais vezes pela Andréia. Gratidão a todos. Sónia, pelos vistos, diz que temos uma energia fenomenal, voltem ambas. Sim, iremos voltar, sim senhora, queridas. Obrigada a todos. Eu vou só dizer uma coisa. Por trás de uma grande pessoa é um pensamento, existe ela mesma. Então foquem-se em vocês. Foquem-se em Foquem-se em vocês, trabalhem em vocês e utilizem as ferramentas como a imagem, como a leitura, como o coach, o que for necessário para vocês se empoderarem. Cada um de vocês. Tá? Andréia, vamos lá para gravar, por favor, para não perdermos a live. Nós vamos voltar mais uma ou duas vezes. Prometemos. Certo, Andréia? Combinado, Sónia. Um beijo gigante para todos. Obrigada por terem estado connosco. Até à próxima. Noite feliz. Até à próxima.